Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dessa vez eu desenvolvi essa florzinha aqui para o canal. Vamos lá ver como eu fiz? São 5 lacres, cada lacre vai fazer uma pétala, né? E foi caseado desse jeito aqui, ó. Eu vou fazer um aqui com vocês para vocês verem. Eu coloquei miçangas, para cada lacre eu usei 12, mas eu acho que com pérolas pequenas ficaria melhor, destacaria mais. Olha, eu já coloquei aqui no fio as minhas 12 miçanguinhas. Vamos lá então, vamos casear um aqui. Eu começo sempre por esse lado aqui, ó, voltado para fora. Eu vou colocar um ponto baixo aqui dentro. E já vou pegar uma miçanguinha. Eu vou posicioná-la aqui do lado do meu ponto baixo. E para ela não sair da posição, não ficar frouxa, eu vou fazer uma correntinha bem apertadinha aqui, ó. É essa correntinha que segura ela no lugar. Tá vendo? Agora mais um ponto baixo. E mais uma miçanguinha aqui no mesmo lugar dele. Da mesma forma, né? Que eu botei a outra. Vou botar um ponto aqui. E a próxima miçanga já vai entrar comigo indo pro lado de lá, ó. Ela vai ficar no meio do caminho, no meio de um lado pro outro, tá vendo? Eu achei a miçanguinha muito discreta. Eu aconselho vocês usarem aquelas pérolas bem pequenininhas. Tá vendo? Ela quase não aparece, é para aparecer bastante mesmo, ficar bem bonitinho. Agora eu vou caseando aqui, da mesma forma, um ponto baixo, uma miçanguinha. Olha como é que tá ficando. E aí eu vou deixar sobrar 3 miçanguinhas, que é para passar pro lado de lá, igual eu fiz do lado de cá, ó. Acompanha aí. Chegou o outro lado, olha, como eu disse para vocês, agora eu tenho 3 miçanguinhas só, tá vendo? Eu reservo aquelas 2 ali e vou colocar essa aqui e já vou passar pro lado de lá. Faço um ponto baixo. Prendo uma miçanguinha.
Faço outro ponto baixo. Prendo minha última miçanguinha. E agora eu vou fazer pontos baixos em cima dessa parte mais larga aqui do lacre. 1, 2. Tá ficando assim, ó. Eu já fiz 2 aqui, 3, fora o que eu prendi a miçanguinha, né? 4. 5 e vou fechar aqui, para ficar bem caseadinho. Agora eu viro minha carreira. Passo um ponto baixíssimo em cima desse primeiro ponto que eu tenho aqui. Aí aqui eu tô do lado do avesso, tá vendo? Então eu vou fazer uma carreira de ponto baixo aqui. Fazer uma corrente para subir a carreira. E vou botar um ponto baixo em cada ponto baixo que eu tenho embaixo, na carreira de baixo. 3. E aqui nesse cantinho eu vou fazer um ponto baixíssimo também. Puxar direto aqui. Viro minha carreira, faço outro ponto baixíssimo para andar um pouquinho para frente, puxo minha laçada. E ali, onde eu fiz o ponto baixíssimo, eu vou começar por puxar laçadas. Para fazer o ponto puff, ponto abacaxi, cada pessoa conhece ele por um nome, né? Ó, já puxei 3 laçadas, contando com a minha primeira. 4. Agora eu vou pro próximo ponto baixo, sem fechar essas laçadas. Vou puxar mais 4. Puxe o mais alto que você puder, para ficarem todas da mesma altura. Agora eu vou pro próximo e puxo mais 4. Fica um ponto abacaxi bem gordinho, bem fofinho. Isso aqui vai formar o miolo da minha flor. Fecho todos eles juntos, dou um ponto, uma correntinha para ficar bem seguro, aperto bem, faço outra correntinha, viro pro avesso e coloco um ponto baixo aqui dentro, para me dar uma base, para uni-los todos depois. Arremato e tá caseado o meu lacre. Já fiz ali mais 4 iguais a esse. Esse aqui é o avesso, esse é o direito e ele fica assim. Agora o que eu vou fazer aqui é unir os 5, todos nessa posição aqui, lado a lado. Passar uma carreirinha de ponto baixo unindo as 5 pétalas. Vai ficar a florzinha assim. Vamos lá? Olha, eu vou botar um ponto baixo em cima daquele ponto baixo que eu terminei a pétala. Vou pegar outra pétalazinha, ver se ela tá pelo direitinho. Prender com o ponto baixo em cima daquele último que eu fiz, né? Coloco um pontinho baixo em cima daquele ponto baixo que eu fiz para terminar a pétala. Tem que ser bem apertadinho mesmo. Às vezes é até difícil da agulha passar, mas é assim mesmo. Vocês vão ver que lá depois eu vou ter que apertar mais ainda ela. Mais um pontinho baixo aqui em cima. E para unir é só isso, eu vou fazer isso com as 5. Uma do lado da outra.
Acompanha aí. Essa é a minha última. Vou prendê-la aqui, igual as outras. E agora, o que eu vou precisar é fechar num círculo. Eu vou ajeitar as minhas pétalas para elas ficarem em círculo e vou fechar ali, ó. Lembra que eu falo sempre para vocês, quem me acompanha já viu, eu falar muitas vezes que o crochê a gente fecha pelo lado do avesso. Então, eu posiciono ela num círculo, viro ela pro avesso e ali eu boto meu pontinho baixo e fecho minha carreira. Eu faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto da primeira pétala. É isso que eu tô fazendo aqui, ó. Agora, eu vou fazer o que eu chamo de pesponto. Eu vou fazendo ponto baixíssimo por cima do meu miolinho, pegando em cada ponto baixo que eu fiz para unir as pétalas. Coloco lá dentro, puxo minha laçada. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Puxo minha laçada, é uma trancinha, uma correntinha que eu tô fazendo ali por cima. Então, já fecho direto. Nada mais é que o ponto baixíssimo. Em cada pétala, eu faço um. E vou fazendo o meu círculo. Isso dá firmeza pra pétala. E aqui por cima eu vou trabalhar uma florzinha. Olha, já cheguei no canto. Agora eu fecho no primeiro. Faço mais um lá no primeiro que eu comecei a fazer. Se tiver difícil de entender, dá um pause para vocês verem exatamente onde eu tô colocando a agulha e puxando a minha laçada. Eu vou deixar aqui no card um shortzinho que eu fiz ensinando a fazer esse pontinho. Agora eu vou começar a tecer por cima dele, ó. Vou botar minha agulha em cima, por baixo dele ali, para tecer, para ele ser a minha base da minha florzinha. Eu vou fazer um ponto baixo aqui. Agora eu vou dobrar as pétalas para elas não me atrapalharem. Eu acho mais fácil. Pego uma laçada e aqui dentro desse lugar que eu fiz o meu primeiro ponto baixo, tá vendo aqui? Ó, eu vou fazer mais alguns pontos altos para fazer uma pétala. Aqui eu vou fazer um meio ponto alto para fechar um pouco a pétala, né? E eu vou prender com ponto baixo. Essas pontinhas atrapalham bastante, então quanto antes vocês arrematá-la, melhor. É só cortar, não precisa muita coisa aqui não, só corta elas. Pontinhas cortadas. Agora eu posso voltar para o meu direito, fazer mais uma pétala. Vou botar o meu ponto baixo no próximo.
Fecho uma pétala e já tô abrindo outra. Agora já é laçada. E aqui dentro de onde eu botei o ponto baixo, eu vou fazer mais uma pétalazinha. Olha, que eu mostro bem onde eu tô pegando, tá vendo? Ali, ó. Dois. Essa florzinha tem um certo grau de dificuldade, porque você precisa fazer tudo bem apertadinho para ficar delicado, ficar mimoso. Isso. E esse aqui eu fecho direto, porque é o último ponto. Eu faço um meio ponto alto. E o meu ponto baixo, para fechar essa pétala. E aqui eu só tenho espaço para mais uma pétala. Eu vou fazer ela aqui, ó. Tirar essa pontinha aqui que ela tá me incomodando. Mesma coisa das outras. Vai ficar uma florzinha com 3 pétalas no miolinho da flor. Agora é só eu arrematar aqui, esconder meu fio lá para trás. Eu passo aqui pelo miolinho, olha como ela ficou. Fica bem bonitinho, né? Ó, esse fio aqui eu vou passar aqui pelo miolinho dela. Jogo ele lá para trás e eu não preciso ficar arrematando muito ele, não. Só cortar agora. E eu separei uma pérolazinha branca para colocar nesse meio aqui, porque eu achei que estava pedindo, né? Um miolinho ali, ficar mais bonitinho. Essa pérola tem um furinho muito fininho, tá vendo? Muito miudinho. Então eu vou ter que usar agulha de costura, daquelas próprias para pregar miçanga, essas coisas. Bem fininha, tá vendo? E com a linha de costura vermelha, ou da cor que você estiver fazendo sua florzinha. Dá um nozinho na ponta, eu fiz ela dobrada em duas, como costura mesmo, né? E aqui eu vou fazer como se eu estivesse pregando um botão. Eu vou pregar ela aqui até ela ficar bem firme e bem segura, não ter perigo de cair. E aí, o que vocês estão achando da ideia? Estão gostando? Se estão gostando, curtam, compartilhem. Por favor, me ajude a crescer esse canal, pessoal. Eu tô fazendo com muito amor para vocês, viu? Gosto muito do crochê. O crochê eu aprendi muito novinha, com 5 aninhos de idade, então é a minha paixão. Espero que eu esteja conseguindo passar, né, as explicações direitinho. Coloca aí se vocês estão gostando, vocês estão entendendo direitinho, o que vocês têm vontade de aprender. Se eu souber, eu ensino aqui com todo prazer. Pode ser alguma coisa demorada, mas a gente vai fazendo aos pouquinhos. Agora aqui eu vou arrematar, ó. Normalmente, como se eu estivesse pregando um botão mesmo.
E com linha de costura é só isso. Agora eu volto para minha linha que eu fiz a florzinha. E tá vendo esses abacaxizinhos aqui? As pétalas estão muito abertas, separadas, sem vida. Então eu vou passar por dentro deles, a mesma agulha que eu usei para tecê-los. Aqui eu consigo pegar 3 de uma vez. Passo pelo meio deles, tá vendo? 4 já não cabe. E aqui eu vou passar o fio, o mesmo fio que eu usei para tecer a flor. Eu tô usando o Anne aqui, uma sobrinha de Anne que eu tinha. Olha, eu passo aqui dentro, puxo bem, aí pego mais as outras 2 pétalas, uma de cada vez, passo também por dentro dela. Você olha bem para passar bem no meiozinho dela, sente onde a agulha passa com mais facilidade, para na hora de voltar, o teu ganchinho não agarrar nos fios que já tem ali, né? Novamente aqui, a última pétala. Passo também. Geralmente passa direto, não é difícil não. Agora eu dou uma apertada boa para unir bem as pétalas. Aperto bem. E aí eu vou dar uma segunda volta. Apertando e dando uma segunda volta. Se nessa primeira volta vocês quiserem dar um nozinho, podem, mas tem que ser bem apertado. Eu boto em cima da mesa para ajeitar, para ver o que eu tô fazendo. Isso é com calma. Olha, vou passar em mais um aqui. Vou dar mais uma volta completa mesmo. Às vezes agarra, é bom, mas insiste, tira, bota de novo até teu fio passar. Aqui. Pronto. Agora sim. Olha como ela é separada. E quando eu aperto, olha como ela junta. Agora eu ajeito minhas pontas e dou um nó bem apertadinho. Não tem pena de apertar não, gente. Pode apertar. Vai unir bastante as pétalas, elas vão ficar muito mais bonitas. Senão fica tudo desengonçado, né? Não dá o aspecto de flor, de pétala. Olha como é que já mudou a carinha. Olha como é que já tá mais bonitinho. Agora eu dou o meu nó, já apertei bastante, eu dou um nó. Um nozinho em cima do que eu já amarrei por baixo já é suficiente, tá? Não vai soltar, não. Agora eu corto meu fio aqui. Minha florzinha tá pronta. Vocês podem fazer... Eu deixo sempre essa ponta aqui para facilitar na aplicação dela, né? Olha. Aqui por trás, como ela tá pendendo para um lado, eu vou passar para o lado oposto um dos fios e vou amarrar no meio, só para centralizar mesmo essa pontinha que eu deixei sobrar aqui, para ela não ficar tortinha na hora que ela for aplicada em algum local. E aí você aplica ela como só amarrando essas pontinhas, essas 2 pontinhas aqui da peça que você for colocar. Você quiser também, você pode fazer aqueles móveis para decoração da casa, vocês podem fazer com ela também.
Aí é bom deixar ela pendendo para um lado só para ela ficar em pezinha reta, né? Senão ela vai ficar penduradinha voltada para baixo. E é isso, pessoal. Tá aí, ó. Nossa florzinha tá pronta. Tá vendo? Se você botar no mobile, ela vai ficar bonitinha também. Ela pode pender para um lado só se você não trouxer o fio pro meio, como eu trouxe agora. Pro mobile é até melhor, como eu já disse. E é isso. Nossa florzinha tá pronta. E aí? Me conta aí se vocês estão gostando. Eu já vi aqui um errinho, vocês estão vendo? Ó, vou mostrar pra vocês. Tá vendo essa aqui? Ela ficou do avesso. Eu vou tirar essas voltinhas que eu dei com o fio. E na hora que eu for dar a voltinha de novo, eu coloco ela na posição certa. E aí, o que vocês acharam da minha ideia? Gostaram? Curtam, compartilhem, deem a opinião de vocês aí nos comentários. E não vai embora agora não, hein? Tem muito vídeo aí no canal que eu fiz com todo carinho para vocês, viu? Beijinho, beijinho, tchau, tchau!